College privado em Quebec não vai mais ter direito ao PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit, assim como o cônjuge também não vai mais ter direito ao visto de trabalho aberto. Sim, isso a partir de setembro do ano que vem, para quem estudar em colleges privados. Quem estuda em college público continua a mesma coisa. A província de Quebec era a única província que dava esse benefício aí, seja o college público, college privado, tinha os mesmos benefícios. No resto do Canadá, nas outras 9 províncias, não. Somente college público tem direito ao PGWP. O que é o PGWP? É o Post-Graduation Work Permit. Você vem para o Canadá, você estuda em um college ou uma universidade. Quando você conclui o estudo, você tem direito a aplicar para um visto de trabalho aberto, onde você estuda 1 ano e você tem direito aí a mais 1 ano de visto de trabalho. Você estuda 2 anos, você tem até 3 anos de visto de trabalho aberto. E o seu cônjuge também vai ter direito a um visto de trabalho aberto desde o início que você está estudando aqui no Canadá. Então, isso somente colleges públicos ofereciam esse benefício. Mas a província de Quebec era beneficiada também pelos colleges privados. O que muda o college público e o college privado? Todos você tem que pagar. Não é porque é público, é de graça. Todos têm que pagar. Só que a diferença é que um college público ele é subsidiado pelo governo, ou seja, o governo que administra, o governo que manda ali, ele que diz as regras, ele que dita as regras sobre o college público. E o college público ele é subsidiado pelo governo. Isso significa o quê? Que se você é residente permanente, se você é cidadão canadense, você tem subsídio do governo e você paga mais barato para estudar. Se você for estudar, por exemplo, em um college público aqui no Canadá, você vai pagar 3 vezes mais ou até às vezes 4 vezes mais do que um canadense ou um residente permanente iria pagar. Ou seja, na sua sala você está estudando e está pagando $16.000 por ano. Um canadense ou um residente permanente, ele vai estar pagando em torno de $3.000 por ano no mesmo curso, porque eles têm benefício do governo. E o college privado é uma empresa privada, então seja o governo não dicta as regras ali sobre quais são as regras normalmente no college privado, num college público. O nível mínimo de proficiência de inglês normalmente é um inglês ali, um IELTS 6.5, se for Duolingo, o Duolingo 115, ou então um Pathway 3.2, tem 3.3, depende ali o nível exigido do curso ou do college que você for estudar. O college privado ele já é mais tranquilo, porque ele dita as próprias regras, o governo não precisa, ele não opta em nada. Então, ou seja, o college privado ele consegue parcelar o curso, o college privado ele consegue deixar o valor do curso mais baixo, o college privado o nível de inglês, ele pode colocar o nível de inglês mais baixo também, exigir um nível de inglês, colocar cursos que exigem um nível de inglês mais baixo, para que estudantes internacionais que nem têm tanto dinheiro, não têm um nível de inglês avançado, consiga estudar no Canadá e ter permissão para trabalhar. E college privado em Quebec estava acontecendo isso porque eles se formavam e depois que se formavam ainda tinha direito aí a um visto de trabalho aberto de acordo com o tempo que eles estudaram. Mas só que para isso ele tinha que cumprir umas regras, o curso tinha que ser no mínimo 900 horas para eles poder ser considerado full time. Se fosse um curso part-time, tivesse menos de 900 horas, ele não se encaixaria nessas regras aí. Mas o governo de Quebec veio simplesmente cortou. Por quê? Porque tinha muito college privado que estava atraindo muitos estudantes internacionais. Eu mesmo já falei muito de Quebec aqui, eu sempre falei para os meus clientes, falei, cara, uma oportunidade de você chegar rápido no Canadá é ir para Quebec. Por quê? Porque você vai pagar mais barato, você consegue parcelar o college, o nível de inglês não é tão alto exigido pelo college, e você vai ter um custo de vida mais baixo na cidade de Montreal. Você vai conseguir estudar em inglês, não precisa estar falando francês. Montreal é uma cidade bilíngue, mas você consegue só viver ali estudando, somente falando inglês. Mas agora, se você tem inglês alto, tem dinheiro, cara, você poderia ir para um outro lugar. Sempre falava isso para os meus clientes e falo ainda até hoje. Aonde você quer? Eu quero ir para Toronto. Toronto você consegue ainda ter college lá oferecendo bolsa de $10.000. Você consegue fazer um curso pagando $11.000 por ano. Até coloquei no meu Instagram. Então isso é possível. Você vai ter direito a PGWP, né, depois que você se formar, curso de 2 anos, ter até 3 anos aí de PGWP na cidade de Toronto, que é um college público. Ou então, se você quiser ir para Calgary, Vancouver ou ir para New Brunswick, também fazer o college público, college privado de New Brunswick, que é outro detalhe também que depois eu vou comentar no final desse vídeo sobre New Brunswick,
você também tinha essa possibilidade. Então, ou seja, depende o nível ali, o perfil da pessoa, quanto tempo ela quer se dedicar no inglês, ela está disposta a gastar em um PEFL ainda no Brasil para chegar em outro college público, aqui em outra província no Canadá, ou não, ela quer chegar mais rápido e ir para Quebec. Então essa era a alternativa e muitas pessoas estavam vindo. O que aconteceu? O governo começou a perceber que, as empresas privadas, que são os colleges privados, estão atraindo muitos alunos que só falam inglês na província de Quebec. Então a gente quer esse dinheiro para a gente não quer que a empresa privada ganhe dinheiro aí. Elas têm que vir para o college público, elas têm que vir para college subsidiado pelo governo, porque daí a gente pega a grana. É mais ou menos assim que funciona aí em questão de negócios aqui no Canadá. Aí o governo foi lá e cortou o PGWP. Aí o governo federal foi e colocou uma nota no site oficial falando que quem se formasse depois da data do dia 1º de setembro de 2023 ainda teria direito ao PGWP, porque essa pessoa se matriculou e iniciou o curso antes do dia 1º de setembro de 2023. Mas Quebec falou que não, que ela tinha que se formar até o dia 1º de setembro de 2023 para ter direito ao PGWP. E o governo oficial colocou no site que não. Aí passou-se alguns dias e ontem eles colocaram a nota, lá o governo federal foi lá e colocou a nota no site oficial falando que não, agora o aluno que se formar antes do dia 1º de setembro de 2023 vai ter direito ao PGWP. Quem se formar após essa data, somente colleges públicos ou colleges subsidiados pelo governo, aí, que é college privado subsidiado pelo governo, terão direito ao PGWP. Ou seja, alguns colleges ali que a gente é parceiro não está na lista desses governos subsidiados, que são empresas privadas. Então, não vão ter direito aí, se você iniciou o curso agora e vai se formar depois do dia 1º de setembro de 2023, você não vai mais ser elegível ao PGWP. Então, o que acontece? O college, o Trevas é um deles, começou a diminuir o curso. Então, ou seja, se você começou agora em abril a estudar, ou vai começar em julho, e o seu curso é 2 anos, você consegue acelerar esse curso e concluir em 1 ano. Mas o seu PGWP vai ser somente de 1 ano, não vai ser de 3 anos. Outro detalhe importante também é que se você concluir seu curso em 1 ano, esse tempo que você estudar em Quebec, você pode ir para um outro college público na província de Quebec mesmo, ou em qualquer outro lugar do Canadá, fazer outro curso de 1 ano e aí depois no final pedir um PGWP de até 3 anos. Só que vai ser um gasto a mais aí, financeiramente você vai ser impactado. Quem está no Brasil, está com plano, já estava com a tuition paga, que é a matrícula feita no college, aceita pelo college, também vai ser impactado porque provavelmente essa pessoa vai chegar em setembro ou vai chegar em janeiro. E aí vai ser tarde para ela concluir 1 ano de curso até agosto. Pode ser que ela consiga, mas vai ser muito corrido. Então qual que é a saída para essa pessoa? Mudar de college. Ou muda de college dentro do Canadá, ali dentro da província de Quebec, dentro da cidade de Montreal, ou vai para um outro lugar aqui do Canadá. Se você já aplicou para o seu visto, cara, mantenha o seu visto aí rodando normal. Quando ele for aprovado, você chega aqui e aí antes de você chegar aqui, né, a gente já te consegue fazer a transferência para um college. Mas isso tudo dentro da agência aqui, o consultor de imigração, ele consegue te orientar nesses detalhes exatamente. E amanhã a gente vai ter uma live aí com o Diego, que é o consultor de imigração, junto aí com o Matt e o Stefano, que são da TOT, né? Somos todos amigos, né? Trabalhamos na mesma empresa, então a gente vai estar fazendo uma live no Instagram amanhã, então acompanha lá para você entender mais sobre esses detalhes aí que o Diego vai estar passando. Se você então tá com planos de vir para cá ainda e era Quebec, cara, se não for college público, não for college privado subsidiado pelo governo, a gente pensa numa outra estratégia. Mas por que Quebec está pensando desse jeito e simplesmente não está nem aí? O certo, o justo era quem começou já está nas regras, mas quem não começou não está. Isso não é só algo específico de Quebec. Eu vou falar uma experiência própria minha que eu sofri num college em Toronto, um college privado, que foi simplesmente mais ou menos assim que aconteceu. Então, ou seja, talvez seja um sistema canadense, não um sistema ali de Quebec, tá? Eu fiz um curso onde tinha uma matéria de marketing, e aí depois concluí esse curso e fiz um outro curso. Em seguida, apliquei de novo para o visto
E aí esse outro curso também tinha essa mesma matéria de marketing. Antes de iniciar o curso, o pessoal do college, o diretor do college falou, não precisa fazer essa matéria de novo porque você já fez no curso anterior. Então, como você está fazendo o curso novamente aqui com a gente no college, é outro curso, mas tem essa matéria aí que você já fez, você não precisa fazer. Beleza, estudando, faltando aí 2 meses para concluir o college, eles vêm pra gente e falam, agora mudou as regras aqui, todo mundo tem que fazer o curso. Não, mas aí é quem vai iniciar o curso agora. Não, mudou para todo mundo. Mas se falaram que a gente não precisava, mas agora precisa. Então eles não querem saber. Em Quebec é a mesma coisa. Em Quebec aconteceu o quê? Há tempos atrás, num processo, num programa de imigração, pessoas que já tinham aplicado para um programa de imigração na província de Quebec estavam só aguardando aí a residência permanente, né? E o governo foi lá e mudou as regras de tudo daquele programa. E aí que aconteceu o quê? As pessoas que estavam planejando aplicar para aquele programa não poderiam mais. Mas quem aplicou também estava fora. E o governo falou assim, cara, é só aplicar para outro. Simples assim, eles não são de poucas palavras e é mais ou menos, tipo, é eu que mando, é eu que dito as regras e você obedeça. É mais ou menos assim que funciona. Então, ou seja, já aconteceu isso em Alberta também, já aconteceu isso em British Columbia. Isso não é uma novidade aqui que aconteceu aí sobre os colleges privados. Em 2003 eu cheguei aqui estudando inglês. O estudante de inglês aqui, ele podia falar, ele podia estudar inglês e trabalhar, tinha permissão de trabalho. Isso até 2014, depois o governo cortou. Por quê? Muitas escolas de inglês são particulares, são privadas, empresas privadas. E estavam dando permissão de trabalho para muitas pessoas. Aí o governo falou, não pode mais, somente college público e somente aí college privado subsidiado pelo governo e universidade que vão poder ter direito a estudante internacional ter direito ao visto de trabalho. Mudou tudo. E aí você pensa, cara, por que os caras simplesmente eles querem imigrante, vivem falando que quer imigrante, quer atingir tantos imigrantes, mas por outro lado eles também não colaboram com as pessoas para facilitar a vida delas de tentar seguir um caminho para poder estudar aqui no Canadá. Tudo aqui no Canadá muda muito rápido. Então não é só Quebec. New Brunswick também foi a mesma coisa. A província de New Brunswick colocou lá os colleges privados que tinham direito aí ao entrar no programa de imigração, mas não lançou as regras. Isso foi em agosto do ano passado. Falou que ia lançar as regras até novembro. E esse programa iria iniciar em abril de 2022. Cara, até hoje a gente não tem as regras. E sabe quais foram as regras por cima que o governo federal colocou? Isso que eu falo para você, o governo federal ele tem um pingo ali de decisão, né, sobre as coisas, porque a província decidiu uma coisa, elaborou um programa, aí o governo federal tem que ditar as regras. E qual que eram as regras? Era colégio privado lá em New Brunswick. Então eu teria que ter um PGWP. Colégio privado não tem direito ao PGWP, que é o visto de trabalho. E aí eles enrolaram. E agora quais são as regras? Você estuda lá em um desses cursos que está na lista do governo e você, quando se formar, você tem 90 dias para conseguir um estágio e conseguir, dentro desses 90 dias, ser contratado, ter uma job offer dentro da área que você se formou. E aí você vai entrar em um programa de imigração. Do contrário, você faz um outro college ou você volta para o seu país. É simples assim, então, seja, é meio que uma bagunça. Infelizmente, essa é a palavra. Existem muitas coisas boas aqui, mas também existem umas coisas que são um pouco, que a gente fala, cara, não acredito que isso está acontecendo em um país de primeiro mundo. Se você está com planos de vir para o Canadá, cara, tudo aqui é time. Você precisa, as coisas aconteceu agora, você precisa estar ali. Eu saí de Toronto e fui para o Atlântico para conseguir migrar, que era o Atlantic Immigration Pilot, que era só job offer. Cara, aquele era o momento. Se eu não tivesse ido, talvez hoje seria mais difícil. Então, saiu lá sobre as pessoas que estavam estudando aqui o ano passado. Quem estava estudando, saiu lá, o governo lançou o programa do residente temporário para residente permanente, que era um programa de imigração para estudante, quem tinha visto de trabalho, quem falava francês. Lançou com um número de vagas limitado e para quem falava francês ilimitado. Quem que estava naquele momento foi beneficiado. Quem estava com tudo pronto foi beneficiado. Então, ou seja, é tudo naquele momento. Então, se você está planejando, que estava planejando para Quebec. Quebec comecei, fiz o primeiro vídeo de Quebec, foi em 2000,
2020, eu acho, foi 2020, outubro de 2020, falando de Quebec, que era o melhor lugar, que era barato, tal, da Post-Graduation Work Permit. Cara, passou 2021 inteiro, iniciamos 2022, e aí tinha gente já planejando para ir para 2025, ir para lá porque era mais barato. Cara, tudo muda. Halifax, quando eu cheguei lá em 2019, era muito barato, casa, aluguel. O que aconteceu? Simplesmente está tudo mais alto hoje. Então, ou seja, tudo vai variando de preço. Então você tem que estar naquele momento agora. Se a oportunidade é agora, faça acontecer o mais breve possível. Um detalhe também sobre, em cima disso que eu comentei, em New Brunswick, eu lembro também do Atlantic Immigration Pilot, quando eu estava procurando job offer, New Brunswick do nada também chegou e cortou vagas job offers para hotelaria e para restaurantes. Então quem estava com NOC nessas profissões não tinha mais como se encaixar num programa aí através do Atlantic Immigration Pilot naquela época lá em 2019. Do nada eles cortaram. Depois voltou, mas ficou alguns meses aí você não conseguindo uma job offer através daquele programa na província de New Brunswick. Ou seja, tudo pode acontecer do dia para a noite. E às vezes eu falo, se você está aqui no Canadá com planos de imigrar, cara, tenta buscar seu PR o mais rápido possível, porque você não sabe quais as regras amanhã. De repente tudo muda. E aí fica muito mais difícil de você conseguir se tornar um residente permanente. E se você já se tornou um residente permanente, faça assim que você conseguiu o tempo para aplicar para cidadão, já faça de tudo para aplicar para cidadão e conseguir o passaporte canadense. Porque pode ser que amanhã simplesmente eles mudem as regras e falem, não, agora só é cidadão quem nasceu aqui. Já pensou, cara? Você não consegue mais ter o passaporte canadense. Ou então, você, para ser cidadão, você tem que ter um CLB9 e ainda falar francês para você poder ser cidadão canadense. Já pensou se eles colocam uma regra dessa? Cara, até vou bater na madeira aqui, Deus me livre. Então, o ano que vem já aplico para cidadania também. Já está contando os dias aí. Bom, essas foram... Falando aí o meu comentário sobre Quebec. Então, se você está com planos de vir para Quebec, cara, num college privado, vamos mudar a rota, vamos para outros lugares. Toronto ainda tem vaga em college público, que tem aí bolsa de estudo. Quer ir para Calgary, é uma excelente cidade também. Quer ir para New Brunswick, num college público, é mais difícil você encontrar vaga, mas é possível. Então, tudo depende aí do que você quer para o seu plano. Onde você quer morar, o estilo de vida, o que você está almejando para você. Lembrando que amanhã às 6 horas da tarde, horário de Brasília, no Instagram, estarei fazendo uma live aí, participando de uma live, né? Junto aí com o Di, que é o consultor de imigração, falando sobre esse assunto Quebec, quais são as soluções aí para os nossos clientes. Então, se você é o nosso cliente, fique tranquilo que a gente vai te dar todo o suporte, a gente não vai te abandonar e tá te instruindo aí o que fazer aí em questão dos próximos passos para que você não seja tão impactado e sofrer tantos danos aí financeiros aí na sua mudança aí de estratégia. Eu sou Zarion Leto, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente e deixe um comentário aqui. É isso aí, Zarion Leto, e até o próximo vídeo. Tchau!